Olá, turma de construção de páginas web 1, tudo bem? Hoje o negócio é o seguinte, hoje a gente vai continuar aquele projeto lá até chegar nesse resultado aqui. Então olha só, como está com a cara diferente, né? Ele está com cores e fontes diferentes, tal, mas cores e fontes diferentes vocês já sabem fazer, né? Vocês já sabem aqui. Tem um detalhezinho diferente, ó, se você observar aqui, esse texto ele está com sombra, né? Vocês não viram ainda como fazer isso, a gente vai ver. Mas tá, professor, a aula inteira vai ser só para aplicar essas cores, né, essas fontes e colocar uma sombrinha aqui nesse texto? Não, vocês vão fazer também isso aqui, que é a responsividade. Olha só, a gente vai fazer um layout, vai fazer com que o nosso site se adapte a diferentes tamanhos de tela. Na verdade, há dois tipos de tela: a tela do desktop, né, que é a tela do computador, do notebook, e a tela do celular. Então, perceba, ó, visão do desktop. Olha o menu à esquerda, né? Conteúdo à direita. Olha como é que está o meu banner. E visão do celular. Olha só como é que está meu banner. Olha esse menu diferente e o meu conteúdo. Perfeito? Então hoje a gente vai aprender, né, como fazer, garantir essa responsividade aqui no nosso CSS. Beleza? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir aqui o meu projeto. Exemplo layout. Já vou rodar aqui meu servidor, serve public, e vou fazer esse cara desaparecer. Olha só que site feio, né? Então voltou lá para aquela feiura. Perfeito? Vamos fazer o seguinte aqui, para começar. Antes da gente garantir a responsividade, vamos dar um tapa nesse layout, fazendo o seguinte, mudando as cores e mudando as fontes, tá? Hoje é o seguinte, vamos começar pelas cores, e eu já tinha mostrado para vocês o Flat Color Picker, mas hoje eu vou mostrar um cara diferente para vocês, que é o Colors, tá? O endereço dele é colors.co, tá? Colors.co. E esse Colors, quando você acessa, só mostrando aqui, né, como eu vou acessar ele aqui numa outra aba, quando você acessa ele aqui, ele vai ter essa tela, né, essa página inicial. Basicamente o que é o Colors, né? Ele é um gerador de paleta de cores, só que ele gera uma paleta de cores que é harmônica, ou seja, são cores que combinam entre si, são cores que elas se harmonizam, correto? Então ele tem todo um esquema aqui de inteligência e tal, para gerar essa paleta para vocês aleatoriamente. Eu vou mostrar como é que vocês utilizam ele, tá? Então você vai clicar aqui em Start the Generator, e aí quando você entrar aqui, né, ele vai carregar para você, ó, essa tela aqui, tá? Como que eu uso esse cara? É o seguinte, você vai bater o olho nessas 5 cores que ele vai te dar, e se você olhar aqui e gostar de alguma cor, você vai vir aqui e vai clicar no cadeadinho, tá? Mas digamos que você bateu o olho aqui e fala, não gostei de nenhuma dessas cores. O que você vai fazer? Você vai apertar a barra de espaço, e ele vai gerar uma paleta nova para você. Não gostei, barra de espaço novamente. Aí e assim por diante. Digamos que chegou no momento que você, gostei de uma determinada cor, né? Peraí, deixa eu fechar esse cara aqui. Gostei de uma determinada cor, eu quero ela, mas eu não quero as outras. Então, por exemplo, digamos que você gostou desse tom aqui, né? Esse verde turquesa. Você vai vir aqui e vai clicar no cadeadinho. Ele vai bloquear essa cor. Como assim? Isso significa que a próxima vez que você apertar a barra de espaço, ele vai sortear outras cores para essas outras 4, né, barras aqui, e vai manter essa. Então, vou apertar a barra de espaço, ele manteve essa cor e trouxe uma nova paleta. E aí você vai indo. Aí digamos, legal, agora eu gostei desta cor aqui. Aí você vai lá, bloqueia e barra de espaço novamente. E assim por diante. Até você chegar aqui na paleta que você quer, tá? Para o nosso caso aqui, a gente vai ter que escolher 3 cores, tá? Que são essas 3 aqui, a gente vai substituir essas 3. Então, quero que vocês escolham as cores que vocês bem entenderem, tá? Nesse esquema aqui que eu mostrei. Eu já escolhi aqui a minha paleta, tá? Então eu já tenho aqui a minha paleta. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar essa cor aqui e essa daqui. Basicamente essas 3 primeiras, tá? Na verdade, não. Deixa eu ver, eu vou utilizar essas... Vamos ver. Eu acho que essas 3 cores aqui foi o que eu utilizei, perfeito? Então você vai escolher aí, eu quero uma paleta baseada em vermelho, eu quero uma paleta baseada em verde. Fica a seu critério, tá? O importante você vai utilizar aqui cores que harmonizam entre si, beleza? Bem, então vai usar o Colors para isso.
Outra coisa que você vai precisar fazer é o seguinte, vai lá no Google Fontes e escolha duas fontes, tá? Uma fonte mais decorativa, então como que eu faço aqui, tá? Para escolher a fonte decorativa. Eu venho aqui e coloco as fontes da família Display, tá? Antes, só um detalhe. Então, pode ser que quando você acesse o Fontes Google, ele esteja com essa cara aqui, ó, que é a interface nova dele. Só que essa cara eu não gostei muito, essa interface, porque a forma de você escolher as fontes não está tão bacana, não está tão direta, tá? Então, caso ele tenha aparecido aqui com essa cara, você pode clicar aqui para ele retornar ao site clássico. Beleza? E ele vai retornar com aquela carinha lá. Bem, então esse processo aqui a gente já aprendeu aí na disciplina. Então, basicamente, você vai fazer: escolha uma fonte decorativa para a gente utilizar aqui no nosso banner, tá? No caso, assim, eu gosto de pegar fontes display ou fontes handwriting, né? Você vai escolher aí. A título de curiosidade, eu peguei a fonte Pacífico, tá? Mas escolha a fonte que você bem entender. E para a fonte padrão, a fonte principal, eu peguei uma fonte da família Sans Serif, tá? E, de novo, escolha a fonte que você bem entender. No caso, eu peguei a Manrope, tudo bem? Pode escolher aí duas fontes que você bem entender. Esse processo a gente já viu aí como fazer, tá? Então eu já tenho aqui a minha paleta e já baixei as minhas fontes. Já vim preparado. Bem, e aí para fechar é o seguinte, eu mostrei para vocês que a gente vai ter um ícone aqui na visualização do celular, que ainda não existe, né? A gente vai ter aqui um ícone, um menuzinho, né? Que vai ter 3 ícones, tá? A gente precisa dessas imagens aí. Então como que a gente vai fazer? Você vai acessar qualquer site que tenha ícones para fazer download, tá? Eu utilizo um cara chamado iconfinder.com. O que você vai fazer? A gente precisa basicamente baixar 3 ícones, tá? Os 3 ícones são um ícone de home, né, de página inicial, um ícone do sobre, da página de sobre, e um ícone para a página de contatos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar, por exemplo, para a página inicial, vou digitar home, tá? Aqui é importante no caso do Icon Finder que as pesquisas sejam em inglês. Então home já casa, né? Home, home. E quando você acessar, ele vai te trazer ícones gratuitos, só que ele também te traz ícones que são pagos, tá? Então como é que você pega só os ícones gratuitos? Você vem aqui e clica em Free. E aí é o seguinte, você vai escolher um desses ícones aqui para colocar lá no nosso menu. Uma sugestão que eu te dou é pegue ícones monocromáticos, tá? Ou ícones de uma cor só, para poder ficar mais fácil de você harmonizar no seu layout. Então, no caso, eu peguei um ícone que era basicamente preto ou era cinza, né? Se eu não me engano, eu peguei esse daqui. Ele é preto ou ele é um cinza bem escuro, mas você pode pegar qualquer outro aqui. Mas a sugestão que eu te dou é que você pegue um ícone monocromático. E se você quer garantir uma harmonia aí, assim, de uma forma mais simples, pega um escuro, tá? Ok? Bem, o primeiro vai ser um ícone de home. O segundo seria o ícone do sobre. Então você vai digitar aqui a palavra inglesa about, né? Sobre em inglês. Então about. E você vai escolher um desses ícones aqui, tá? De sobre. Se eu não me engano, eu escolhi esse daqui, mas você pode escolher qualquer outro, lembrando daquela sugestão, tá? Dos monocromáticos. E aí, para fechar um ícone de contato, você vai digitar a palavra inglesa contact. E aí, novamente, você vai pegar um ícone aí, tá? Monocromático. Perfeito? Preferencialmente. Se você quiser baixar ícones coloridos, pode baixar. E aí você olha se casa, se ficou legal, tal. A questão do monocromático é mais uma sugestão, tá? Se eu não me engano, eu peguei esse daqui. Beleza? Aí, como é que você baixa o ícone, tá? Você vai clicar aqui no ícone, ele vai aparecer essa carinha. Clica no 64 pixels, no menorzinho, tá? Por quê? Porque na prática nosso ícone lá, ele vai ter uns 40, a gente vai utilizar 40 ou 50 pixels de largura, então a gente não precisa de um tamanho tão grande assim. Então pode pegar o tamanho 64 ou um tamanho aí que seja maior que 50, mas não tão grande, tá? Beleza? E você vai clicar aqui em Download Icon in PNG, tá? Aí é o seguinte, como que a gente vai organizar essa brincadeira toda, né? A gente vai baixar, só que a gente tem que colocar esses ícones e essas fontes lá na nossa página, no nosso site, no nosso projeto. Então lá no projeto a gente vai fazer o seguinte, dentro da pasta Public, eu estou com a pasta Public selecionada, eu vou criar aqui uma nova pasta que eu vou chamar de fontes. Beleza? Obviamente para guardar as nossas fontes. E agora eu vou clicar aqui na pasta Public, nova pasta,
eu vou criar uma pasta chamada IMG. IMG vem de image, né? Imagem. Então é um padrão aí de nomenclatura de pastas quando dá para pasta que a gente quer gravar aí as nossas imagens, tá? Então eu tenho aqui a pasta de CSS, a pasta de fontes e a pasta de imagens, perfeito? Agora é o seguinte, vamos colocar esses caras aqui. Como eu falei, eu já baixei aqui as minhas fontes e as minhas imagens. Então, começando pelas fontes, eu vou pegar aqui a minha fonte Manrope, e aí, novamente, como a gente já fez várias vezes, é só pegar o arquivo TTF e arrastar lá para a pasta fontes. Vou pegar aqui a outra fonte, né, a Pacífico, de novo, vou clicar e arrastar para a pasta de fontes. Beleza? E as imagens, né? As imagens é o seguinte, depois que você baixar as suas imagens, eu vou pegar aqui as imagens que eu já tinha baixado, eu já vi preparado, né? E é o seguinte, renomeia os arquivos, tá? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês, eu tenho aqui a imagem de contato, a de home e a de sobre, eu renomeei para contato.png, home.png e sobre.png, tá? Porque quando você baixa, ele vai vir com a nomenclatura lá do criador que fez aí o ícone. Então, para ficar mais simples da gente poder utilizar lá no HTML, renomeia, tá? Vai ficar bem contextual e bem simples de se trabalhar. Perfeito? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses caras aqui, vou clicar e arrastar lá para a pasta de imagens. Deixa eu ver, foi? Deixa eu fazer de novo, que ele não foi. Aí, agora foi. Bem, então aqui, ó, se você fez tudo certo, você vai ter aqui as três pastas, né, CSS, fontes e IMG. Na pasta de fontes, as suas duas fontes que você escolheu. E na pasta IMG, os três arquivos, né, de imagem que você escolheu. Uma coisa importante também é por que a gente está baixando esses ícones em PNG. Porque esses ícones em PNG, eles têm fundo transparente, tá? Então vai aparecer só o relevo mesmo do ícone. Então não vai ter um fundo branco ou um fundo preto. Isso vai deixar meio feio, né? Lá quando a gente aplicasse no site. Então por isso que a gente baixa em PNG. Geralmente os sites de ícones já trabalham com PNG, perfeito? Bem, então a gente já tem aí no nosso projeto os artefatos que a gente precisa, certo? Vamos começar a estilizar a nossa página. Então vamos começar aplicando as cores e as fontes aqui. E obviamente a gente vai começar de cima para baixo. Então vamos lá para o banner, tá? Opa, vamos lá para o banner, cadê o meu CSS? Está aqui. Eu vou esconder esse painel um pouco. E lá no banner vamos fazer o seguinte. Eu vou primeiro mexer as cores, tá? Então eu estou com a minha paleta aqui aberta. Cadê minha paleta? Aqui. E eu vou aplicar essa cor aqui, ó, para o meu banner. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no código da cor e vou clicar nesse botãozinho aqui, Copy Color, para ele copiar a cor. Ele falou que a cor foi copiada para a área de transferência. Eu vou apagar esse blue e vou colocar cerquilha e Ctrl V para ele colocar a cor. Perfeito? Vamos dar uma olhada lá. Beleza? Então já está com a cor nova. Legal. Vamos agora para o menu. Então no caso do menu, eu quero aplicar, deixa eu só fechar esse cara aqui, eu quero aplicar essa cor aqui, tá? Então cliquei aqui, copiar também. Vou lá agora no menu, vou tirar esse black daqui, cerquilha, cerquilha, Ctrl V. Deixa eu dar uma olhada. E olha só, a cor que eu apliquei não está com contraste legal com a cor da fonte, porque a fonte está branca, né? E aqui o fundo é um tom aqui de uma cor, né, que tem um tom mais claro. Então eu vou alterar a cor do texto. Então de color white vai para black. Então foi para preto e beleza. Agora eu tenho um contraste um pouco melhor. Para fechar, eu vou mudar a cor aqui do rodapé, que está um cinzão sem graça, e vou colocar aqui um tom que é uma mistura de verde com cinza. É um cinza esverdeado, né? Ele é bem bacana essa cor. Achei bem interessante, bem bonita. Dá até vontade de pintar a parede da casa da cor dela. Vou pegar aqui, deixa eu tirar esse cara aqui, cerquilha e Ctrl V. Legal, vamos dar uma olhada. Aí, beleza. Primeira parte foi feita. Então eu já tenho cores um pouco mais elegantes do que aquelas cores puras, né, que a gente tinha deixado aqui. Agora vamos trabalhar as fontes. As fontes vai ser o seguinte, eu fiz uma configuração de fontes que vai ser a seguinte.
No geral, eu vou ter aquela fonte padrão, né, principal, e só aqui que eu vou ter a fonte decorativa. Então o que eu vou fazer? Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu vou criar os font faces, tá? Então aqui no meu body, aliás, no meu body não, antes do body, eu vou criar aqui o meu font face. Vou fazer primeiro aqui a fonte principal, então font family. Vou chamar de principal. src, e agora eu uso a função URL, e aí, gente, o caminho para a pasta de fontes eu estou aqui dentro da pasta CSS, só que as fontes estão dentro da pasta de fontes. Então, considerando que eu estou aqui dentro da pasta CSS, para chegar no arquivo da fonte, eu tenho que sair da pasta CSS, acessar a pasta fontes, e aí pegar o arquivo. Então, como é que eu saio da pasta CSS? Eu vou colocar aqui .. ele saiu da pasta CSS, ó, e aqui, ó, eu tenho a visão, né, do que eu consigo ver ao sair da pasta CSS. Então agora eu posso até vir aqui, ó, com o mouse. Vou clicar em fontes, e no caso a minha fonte principal é essa manrope. No seu caso, eu não sei, né, você quem sabe a fonte que você escolheu. Perfeito? Vou copiar esse bloco aqui, e aqui eu vou ter a fonte decorativa, que no meu caso é a Pacífico. Então só vou trocar aqui, ó, vou apagar aqui a barra, coloco a barra de novo e Pacífico. Usando o mouse aqui, eu evito erro de digitação, tá? Então se eu digitar todo o nome lá da fonte, a chance de eu errar isso é muito alta, perfeito? Então já tenho os dois font faces. No caso do body, eu vou aplicar a fonte principal. Ou seja, no geral, será utilizada a fonte principal, tá? Vamos dar uma olhada lá. Tá aí, ó. Então ele aplicou a fonte principal em tudo, né? Perfeito? Até nesse cara por enquanto. Eu vou trocar a regra desse cara. É importante salientar que se vocês quiserem colocar mais fontes além das duas, sinta-se à vontade, tá? Inclusive eu recomendo que vocês sempre façam esses experimentos para fins de aprendizado. Bem, aqui no caso do banner é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, eu quero atingir só o H1, eu não quero o parágrafo, tá? Então eu vou pegar aqui banner H1, fonte family, abre aspas, eu quero a decorativa. Vamos dar uma olhada? Legal. Só que aqui estão duas questões. Está muito pequeno e eu quero aplicar aquela sombra, né, no texto que eu mostrei no começo da aula. Então aqui eu vou aumentar o tamanho da fonte em 400%. Aí, quando está bem destacado. E agora eu vou aplicar a sombra. Como que eu aplico a sombra? Com a propriedade text shadow. Essa propriedade tem que receber no mínimo 3 parâmetros, tá? Mas tem um quarto parâmetro que eu vou mostrar para vocês. Bem, o primeiro parâmetro toda sombra é como se eu estivesse jogando uma luz em cima desse cara e aí ele projetaria uma sombra, tá? Então a luz ela pode vir de qualquer lado. Então eu vou fingir que está vindo uma luz, ó, daqui para cá, certo? Nessa diagonal. Imagina que tem uma lâmpada aqui iluminando esse cara. Então a sombra vai ser projetada para cá. Então os dois primeiros parâmetros são justamente os deslocamentos, ou seja, essa sombra, o quanto que ela vai deslocar para baixo e para o lado. Então eu vou colocar aqui, ó, o primeiro parâmetro, eu vou colocar 2 pixels, tá? Salvo engano meu, esse é o deslocamento horizontal. Então, quando eu coloco um valor positivo, significa que ele vai deslocar para a direita, tá? Valores negativos, desloca para a esquerda. Valor positivo, deslocamento para a direita. No vertical, 2 pixels também. Quando eu jogo o valor positivo, deslocamento para baixo. Quando eu jogo o valor negativo, o deslocamento é para cima, tá? Se eu tenho deslocamento para a direita e para baixo, eu acabo tendo deslocamento nessa diagonal aqui. Então eu estou assumindo que a luz está vindo daqui, tá? 2 pixels. E aí a cor da sombra, eu vou colocar aqui preto mesmo, tá? Mas você pode colocar um tom de cinza ou até outras cores, beleza? Ó, recarreguei e você viu que tem uma sombrinha bem sutil, tá? Se você aumentar, por exemplo, eu vou aumentar aqui o deslocamento horizontal, vou colocar 10. Ele foi bem para a direita, né? Tá vendo? Se eu aumentar aqui para 10 também, ele vai vir bem para baixo. Olha a sombra lá embaixo. Então, quando você faz esses deslocamentos,
É como você mexesse a lâmpada, né, que está iluminando esse cara aqui, perfeito? Eu vou deixar aqui 2 e 2 mesmo, que para mim tá bom, tá? Se você quiser, pode alterar aí ao seu gosto. Uma outra coisa que você pode fazer, eu falei que pelo menos eu tenho que passar esses 3 argumentos, mas ele tem, opcionalmente, você pode passar um quarto argumento logo após aqui os 2 deslocamentos, que é o blur, né? O desfoque dessa sombra, tá? Então, esse desfoque você aplica em pixels também. Então, o desfoque é como se você pegasse a sombra e deixasse ela borrada, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 2 pixels de desfoque também, vocês vão... O que vai acontecer aqui? Ele vai dar uma desfocada, a sombra não está mais dura. Eu aumentei bem aqui, ó. Eu vou tirar ele. Olha só a sombra dura, né, que a gente fala. E aí eu vou devolver aqui, ó, sombra desfocada. Perfeito? Bem, faça aí ao seu gosto, tá? Eu vou deixar 100 mesmo, mas se você quiser deixar, tudo bem, o site é seu, beleza? Se quiser aumentar aqui, eu vou aumentar um pouquinho para 3. Legal, 3 tá bom. Perfeito, então ele está com 3 pixels de deslocamento para a direita e 3 para baixo, tá? Agora eu vou aumentar um pouco o texto desse parágrafo. Então eu vou vir aqui, ó. Quero o parágrafo que está dentro do banner e vou aplicar aqui vou aumentar aqui o font size para 150%, ou seja, eu vou aumentar 50% o tamanho em 50%, tá? De novo, faça do jeito que vocês bem entenderem, tá? Ah, se eu também quero aplicar a fonte decorativa aqui, aplica, sem problema. Quero uma terceira fonte? Pode ser. Sinta-se livre. Bem, com isso eu fiz aqui, ó, as alterações de fonte e de cor, tá? Agora é o seguinte, vamos para a parte mais interessante da aula, que é garantir a responsividade, tá? Antes de qualquer coisa, eu quero falar o seguinte, ó, no browser a gente vai, para poder visualizar aqui, ter a visualização responsiva, a gente vai ter que vir aqui no browser e abrir essa opção aqui, né? Na verdade, o que acontece? Como é que você faz isso? Primeira coisa que você vai fazer aqui no browser é pressiona a tecla F12, tá? Quando você pressionar F12, vai aparecer esse painel aqui. Pode ser que esse painel esteja aparecendo para você, ó, aqui no canto direito, tá? Eu particularmente não gosto de deixar ele aqui no canto direito, principalmente se eu estou utilizando uma tela pequena, tá? Então o que eu faço? Eu venho aqui e clico nesses 3 botões, lembrando que eu estou usando o Chrome, tá? Google Chrome, e venho aqui no Dock to Bottom, né? Para ele aparecer aqui embaixo, tá? Eu prefiro assim, se você quiser trabalhar com ele do lado, não tem problema nenhum, tá? E aí é o seguinte, ó, aqui tem um botãozinho que se chama Toggle Device Toolbar, tá? Ele tem um atalho aqui também, Ctrl Shift M, né? Mas basicamente você clicou aqui, ó, ele vai simular aqui a visualização responsiva, tá? Ok? E se você clicar aqui, você vai observar que ele tem simulação de alguns dispositivos, de alguns celulares e tablets, tá? Eu, geralmente, para testar, eu gosto de usar um telefone que tenha uma tela pequena. Então eu venho nesse iPhone 5 SE aqui, tá? Então olha só, essa seria a visualização do nosso site se alguém estiver acessando pelo celular. Qual que é o problema? Bem, primeiro, eu tenho um banner muito grande, está ocupando mais da metade da tela do celular, o menu está extremamente apertado e, consequentemente, a área do conteúdo está bem apertada. Beleza? Então isso aqui não está legal, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai mexer nessa visualização responsiva. Só que a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai acrescentar mais um menu, que é aquele menu responsivo com aquelas imagens. Então, a priori, nosso site vai ter 2 menus. Mas, professor, vai ficar mostrando 2 menus? Não, porque a gente vai fazer um chaveamento. Que chaveamento é esse? Quando o usuário estiver acessando pelo computador, pelo desktop, né, ele vai visualizar esse menu, e quando ele estiver acessando pelo celular, ele vai visualizar lá aquele outro menu. Perfeito? Então essa é a ideia. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é adicionar aquele menu novo. Então eu vou criar aqui, vou abrir meu HTML. Esse vai ser o único momento de hoje que a gente vai mexer no HTML. E aqui, ó, logo após o menu, eu vou abrir um espaço aqui entre a div do menu e a div do conteúdo. Eu vou criar uma nova div que vai ser a div menu responsivo.
menu responsivo e Enter. Beleza. O que eu vou ter nesse menu responsivo? Eu não vou ter uma lista, eu vou ter basicamente 3 imagens. Como é que eu adiciono uma imagem no meu site, na minha página? Por meio da tag IMG. Vai digitar IMG, vai dar Enter e ele vai aparecer com esses 2 atributos aqui. O que é esse? Vamos começar pelo SRC, que é o principal. O SRC é o caminho, né? O source, a fonte. Qual é a imagem, né? Cadê a imagem? Qual é a fonte da imagem, né? Onde é que ela está? Então aqui vamos observar o seguinte. A minha página, ela está aqui dentro da pasta Public. E vizinha a ela eu tenho uma pasta de imagens, que é a pasta MG, e dentro dessa pasta MG eu tenho as imagens, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui no Search eu vou digitar IMG barra. O próprio VS Code vai te trazer aqui a lista, né, do que tem lá dentro. Bem, a ordem aqui vai ser o seguinte: Home, depois Sobre, depois Contato. Então eu vou clicar aqui em Home, tá? Legal. Então aqui ele já vai puxar a imagem da casa, né? Lá da casinha. Vamos dar uma olhada? Tá ali, ó, totalmente deslocado, tá? Não se preocupe por enquanto, a gente vai arrumar isso aqui. O que é esse Alt? Bem, o que acontece? Nós temos, né, na nossa sociedade, pessoas que têm baixíssima visão ou visão nenhuma, né? Nós temos as pessoas as pessoas que são desprovidas de visão, são cegas, né? Só que essas pessoas elas têm pleno direito de acessar a internet, de acessar sites e tal. Mas como que elas fazem isso? Elas utilizam por softwares leitores de tela, tá? Então imagina o seguinte: quando eu acessar seu site, o leitor de tela começa a ler esse site, né, de cima para baixo. Então vai ler meu site, este é o meu site, vai ler lá o que tem no menu, vai ler o conteúdo. E aí, quando o software leitor de tela se depara com uma imagem, ele não sabe interpretar o que é aquela imagem. Então ele não sabe analisar, ter uma inteligência artificial ali para, isso aqui é uma casinha, né? Não. Então o que a gente precisa fazer? A gente tem que colocar algum texto descrevendo o que é esse ícone. É o que a gente faz aqui no Alt. Então o que é esse ícone? Esse ícone se refere a um menu, né, ao item de menu, a opção Home. Então vou colocar aqui Home. Opa, aqui não, aqui Home. Tá? Então esse Alt Alternative, né, é o texto que eu quero que seja exibido aí, ou lido pelo software de leitura de tela, né, quando ele passar por esse ícone. Perfeito? Eu vou copiar esse cara e vou colar mais 2 vezes aqui, só que agora fazendo aqui com as outras imagens. Então aqui barra sobre, aqui também no alternativo sobre, barra contato. Então aqui também contato. Legal? Vamos dar uma olhada? Que desgraça, né? Então relaxa, a gente vai arrumar esse cara já já, tá? Vamos para o CSS e a primeira coisa que a gente vai fazer, vai parecer estranho, mas a gente vai mandar ele sumir. Então vou lá no CSS, eu vou colocar ele aqui embaixo das estilizações do menu, entre o menu e o conteúdo, para ficar mais fácil a gente localizar, e eu vou aqui, menu responsivo, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, display none, ou seja, exibição nenhuma, consequentemente não exiba, tá? Então voltando lá, ó, sumiu, não está sendo exibido, perfeito? Voltou ao normal. Legal, professor, mas e agora, né? Agora vamos começar a mexer na responsividade, tá? Bem, vamos lá para o final da nossa folha de estilo. E como é que eu garanto, né? Como é que eu consigo ter configurações diferentes para tamanhos de tela diferentes? Por meio das Media Queries, né? As Media Rules. Então eu vou utilizar aqui uma propriedade, né? Uma diretiva chamada Media. E aí eu vou digitar aqui only, somente, screen, que é tela, and, espaço, abre parênteses, tá? Depois desses parênteses você pode abrir chaves. E aí é o seguinte, por meio, tudo que a gente colocar aqui, a ideia é que todas as configurações, estilizações que a gente coloca aqui, sejam aplicadas somente para visualização no celular. Então como que eu vou fazer isso, tá? Bom, primeiro eu vou colocar esse bloco, né, Media, Only Screen, somente tela, e aqui eu tenho que colocar alguma regra, alguma condição que pegue apenas os celulares, tá? O que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar uma propriedade chamada Max
width, ou largura máxima. Então qual que é a ideia? Eu quero que esse bloco de estilização pegue somente dispositivos cuja largura máxima seja de algum determinado tamanho, tá? A galera geralmente usa um númerozinho mágico que é 600 pixels, tá? Mas esse número ele é meio polêmico, tá? Porque qual que é a ideia? Depende muito dos celulares. Tem celular hoje em dia que tem ali a resolução bem alta, tá? E outros que têm resoluções menores que esses. Então esse número é quase que um número mágico, né? Bem grosseiramente falando, que eu acabo pegando aí uma vasta gama de celulares. Então eu estou assumindo que aqui que um celular vai ter no máximo, né? Estourando 600 pixels de largura, perfeito? Mas como eu falei, não é regra. Você pode ter celular que tenha mais que isso, tudo bem? Por exemplo, tem outra galera que usa 768, né? Enfim, eu vou deixar 600 aqui para fins de abstração e vamos lá, tá? Então, largura máxima. Então aqui as regras que eu vou colocar aqui vão pegar somente os dispositivos cuja largura máxima seja de 600 pixels. E aí eu vou começar aqui fazendo o seguinte, ó, vou pegar meu menu responsivo e vou falar assim, ó, display block, tá? Com isso eu vou fazer esse menu responsivo aparecer quando eu abrir no celular, tá? Então vamos ver? Não tá aqui, apareceu. Sumiu, apareceu. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte chaveamento aqui, né? Primeira coisa que eu vou fazer, lembra daquela centro, né? Ela estava com display flex, né? Que garantia que cada cara ficasse um do lado do outro. Eu vou mudar isso para display block. Então acabou a flexibilidade, tá? Acabou aquele negócio de um do lado do outro. Então aqui, beleza. Recarreguei. E ó, não tá mais um do lado do outro, ó, o conteúdo foi lá para baixo. Perfeito? Vamos continuar? Agora o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou falar, ó, menu desapareça, display none. Então o menu, aquele menu principal, ele vai sumir agora na visualização do celular. Então novamente, ó, vou agora deixar assim, F5, sumiu. Se eu voltar aqui para o desktop, tá lá, no celular, sumiu. Perfeito? Bem, outra coisa que eu vou fazer é que esse conteúdo ele tem que usar 100% da largura, tá? Então vou chegar aqui no conteúdo. A largura dele, ele vai utilizar agora 100% da largura. E por hora eu vou tirar o padding, vou deixar o padding 0 por enquanto. E eu vou deixar o texto dele alinhado ao centro, centralizado. Então o texto dele vai ficar centralizado, beleza? Ó, tá quase lá, tá? Então olha só, desktop, mobile, celular, né? Legal. Estamos quase lá, tá? Ó, o rodapé tá lá embaixo. Vamos começar a organizar aqui justamente o menu. E depois a gente vai diminuir um pouco esse texto do banner, essas dimensões do banner. E no rodapé eu não vou mexer por enquanto em nada, tá? Vamos lá então. Então para o menu. Vamos pegar aqui o menu responsivo, tá? E vamos mexer aqui nas estilizações dele. Então aqui, menu responsivo, eu quero que ele tenha o seguinte, tá? Eu quero que ele tenha o background color. Vou lá para a paleta. Para o menu responsivo, eu vou aplicar a mesma cor que eu apliquei para o menu, tá? Então eu vou copiar esse cara de novo. Então a mesma cor que o menu normal tem. Cerquilha, Ctrl V. Beleza, vamos dar uma olhada. Bacana, então tá aqui a cor de fundo, tá? Agora eu vou diminuir a largura dessas imagens, elas estão muito grandes, né? A forma mais polida, digamos assim, de você diminuir uma imagem, a imagem ela tem propriedade de altura e de largura, tá? Então, por exemplo, se eu chegar aqui, eu vou pegar aqui, ó, menu responsivo, espaço IMG, ou seja, pego só as imagens que estão dentro lá do menu. Se eu pegar, por exemplo, e falar assim, ó, você vai ter uma altura de 40 pixels, tá? Beleza? Então a sua altura agora vai ser 40 pixels, então estaria diminuindo a imagem, tá? Beleza, ele ficou ali numa proporção legal. Agora, se eu pegar aqui e ficar, ó, largura e altura, por exemplo, 50 pixels e 50 pixels, eu estou assumindo que os dois são, todas as imagens são quadradas, né?
Então pode ter um pouquinho de distorção, tá? Dependendo do ícone que você pegar, você vai perceber uma leve distorção. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar só uma das unidades, ou a altura ou a largura, geralmente eu pego a largura, e aí eu aplico aqui só na largura. Então, por exemplo, vou colocar 40 pixels aqui na largura e tá lá, ó, beleza? Só que aqui que não está muito legal é o seguinte, eu quero que esses ícones eles ficam mais distribuídos, meio que centralizados, só que mais distribuídos, e eu quero um pouquinho de distanciamento aqui, tá? Tanto entre eles quanto entre a parte superior e inferior. Bem, vamos começar pelo mais simples, que é o distanciamento da parte inferior e superior. Então aqui é basicamente aplicar um padding de 10 pixels em cima, embaixo e 0 dos lados, tá? Então quando eu coloco só os dois valores, vai replicar aqui cima, direita, baixo, esquerda, tá? Beleza? Então deu um distanciamento aqui. Agora eu quero centralizar esses ícones, tá? Onde eu vou fazer isso? Eu vou fazer aqui no menu responsivo. Eu vou falar que o text align dele é center, tá? Então aqui na div, tá? Não na imagem, perfeito? Lembra disso. Tá centralizado, só que o que não tá legal aqui é que eles estão muito juntos, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar margem neles. Então aqui, agora na imagem de novo, eu vou aqui na margem, em cima eu não quero nada, tá? Não quero margem nenhuma. Mas nas laterais eu vou querer aí vou colocar 50, vou ver se é muito, senão eu diminuo. Foi muita coisa, deixa eu ver, 30. Aí, beleza? Então 30 pixels aqui para mim tá bom. De novo, dependendo da imagem que você pegou, dependendo da largura que você aplicou, você vai ter que mexer esse valor de acordo aí com a sua realidade, tá? No meu caso eu vou deixar assim, então tem os ícones bem espalhados. Então imagine que aqui é a ponta do dedo do usuário, né? Lembrando que no celular não usa mouse, ele usa lá os dedos, né? Então eu tenho que ter uma distância aqui suficiente para ele mexer. Legal? Bem, a parte do menu então, ó, que bacana. Menu desktop, menu celular. Tá? Para a gente fechar essa aula, a gente tem que redimensionar esse banner agora. O que eu vou fazer para redimensionar o banner? Eu vou diminuir o padding dele e eu vou também diminuir o tamanho dessas fontes aqui. Tá? Então vamos lá agora para o banner. Eu vou colocar ele aqui, pode ser aqui embaixo mesmo, enfim, fica a seu critério. Vou pegar aqui o banner e eu vou fazer o seguinte, o padding dele eu vou deixar em 10 e 0. 10 em cima e embaixo, 0 nas laterais. Já deu uma diminuída, tá? Dá até para diminuir um pouco mais. Vou colocar 5. Beleza? E agora eu tenho que diminuir eu só vou perceber essa diferença quando eu diminuir a fonte desses caras aqui. Então eu vou pegar aqui o banner H1 e eu vou colocar aqui o font size em 100%. Ficou pouco, né? Vou colocar 200. Perdão, 200, tá? Se você quiser aumentar ou diminuir, fica a seu critério. E aqui eu vou diminuir também o parágrafo. Então, font size, isso, 100%. Legal, tá? Bem, então a gente chegou aqui, ó, nesse resultado. Olha que bacana. Aí, se você quiser aumentar, diminuir as fontes, fica ao seu critério, tá? Se quiser trocar a fonte aqui, cores, tudo, sinta-se à vontade, tá? O mais importante aqui, ó, é que a gente tenha responsividade, tá? Não habilitou aqui a barra de rolagem horizontal, tá? A barra de rolagem horizontal é muito ruim, principalmente no celular, porque o usuário vai rolar isso aqui com o dedo e ele acaba assim arrastando para as laterais. Então, se essa página deslocar para os lados, isso é muito ruim, é um pecado, tá? E aqui ele tem uma visualização mais otimizada para o celular e tem um menu mais otimizado para o celular. Olha que bacana, beleza? É importante salientar que muitos desenvolvedores hoje não fazem isso ainda, né? Só que a gente tem que lembrar que mais da metade dos acessos à internet hoje em dia são feitos pelos celulares, por meio de dispositivos móveis, ok? Bem, então vamos parar por aqui hoje e na aula que vem a gente vai fazer a navegação, tá? Então a gente vai criar essas outras duas páginas de sob contato e a gente vai fazer com que esses menus funcionem, né? Eles nos tragam a navegação, beleza? E aí a gente fecha esse projeto, ok? Então,
tenta replicar aí, tá? Qualquer dúvida, para o vídeo, volta ou entre em contato comigo e até a semana que vem. Um grande abraço.